Graça e paz, meus nobres amigos. No programa Defensores da Fé pela Rádio CBS-FM, recebam aí a expressiva e poderosa graça da parte do Todo-Poderoso para refrigerar o seu coração, ok? Aqui tem o amigo pastor Claudinei Gomes e vamos então para a questão da pergunta de ontem, na verdade, sobre a questão, abordando aí parte de sexualidade cristã, onde a pergunta foi se a questão de sexo anal e oral é bíblico, pode ou não, é correto, tá entendendo? Então vamos à resposta, só que eu queria pedir aqui um pouquinho de paciência aos senhores, para a gente poder abordar um assunto mais assim na totalidade, abordar o assunto abrangindo mais outros lados, não é verdade? Até porque se hoje de cada 7 casamentos no Brasil termina em divórcio, somos também sabedores de 80% dos casais que se queixam da falta de intimidade e a ausência de diálogo é a principal causa disso, porque esse assunto tem visto sendo enxergado como tabu na sociedade, na igreja, e tem muitas dúvidas, não é verdade, meus amados? Muito bem, então inicialmente eu gostaria de pegar a primeira carta de Paulo, dirigida à igreja de Coríntios, capítulo 7, onde nós vamos iniciar nas preliminares, né, no versículo 1 em diante, e vamos observar o que Paulo está dizendo. Ele diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. Ok. Então, é um Adão para cada Eva e uma Eva para cada Adão e acabou, meu filho, né? Tudo bem. Aí o versículo 3 diz assim: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher pague ao marido, né, o que lhe é devido. Ok. Meus irmãos, eu queria poder aqui abordar esse assunto expondo algumas coisas sem forçar a exegese bíblica, tá? E fazendo os irmãos entenderem e compreenderem que esse versículo 3 está abordando exatamente a questão em que Paulo está dizendo que o marido deve satisfazer sexualmente a sua mulher e a mulher deve satisfazer sexualmente o seu marido, certo? Mas quando eu falo em satisfazer significa ficar satisfeito, meu querido. Por exemplo, como que você fica após almoçar, lanchar, jantar? Como é que você fica após um belo e caprichado café pela manhã? Você fica satisfeito. E na vida sexual, no mínimo você deve ficar satisfeito, porque a insatisfação vai levar você a se completar, a ficar satisfeito com quem? Olhando uma mulher de outro, uma mulher na rua, cobiçando aquilo que não é seu, através de um ato de masturbação e promiscuidade, e aí vai, não é verdade? Isso não é bom, né? Outro sim é que o insaciável também, queridos, ele deve procurar um respaldo pela medicina, né? Um médico, porque passa a ser de anormalidade uma pessoa obcecada pelo sexo, que nunca se satisfaz num relacionamento. Até porque, quando a gente aborda isso, a gente deve fazer umas perguntas também, claro. Porque existe relacionamento que as pessoas não ficam satisfeitas e temos que fazer uma pergunta aqui pelo campo da racionalidade, o que pode levar um relacionamento a não se completarem, a ser incompleto. Por exemplo, primeiro quando não há acordo, né? Não há acordo, não há sabedoria. Aí gera aquela questão de quando um não quer e faz para evitar briga. E se um não quer e faz para evitar briga, você acha que vai haver peso de satisfação? Nunca, meu irmão, claro que não vai. Outro sim, às vezes quando não há limpeza e higiene, né, que são itens fundamentais que contribuem para essa questão. Uma vez eu estava ministrando no encontro de casais no Jardim Motorama e uma vez um rapaz chegou e falou assim, a esposa tinha mandado um bilhete anônimo, né? E aí no bilhete anônimo diz: pastor, ele ia me procurar, sabe, todo sujo, sai da fábrica, só que não deu nome, sabe? E aí ele desconfiou, veio falar para mim: pastor, eu acho que aquele bilhete lá refere à minha pessoa, mas eu já tenho o perfume do céu, pastor. E eu brinquei com ele: pastor, se o céu tiver esse perfume, então pra lá não vou mais não. Não é assim que funciona a coisa, né, querido? Olha, bafo de onça, fedendo suor, levanta o braço, ele ou ela já cai arrebatado, meu querido, nariz sujo, cabeça cheia de caspa. E aí eu não posso tapar só com a peneira, não. Se você for visitar as terras escondidas, onde moram os tesouros, lá você não chega nem a 2 quilômetros, né? Pelo amor de Deus, é urubu voando com uma asa só, uma voa, outra tampa o bico. Que é isso, meu irmão? E às vezes num belo relacionamento ainda solta um pum. Ah, pelo amor de Deus, vai plantar batata na descida da rua 74, meu irmão. Que é isso? Não é verdade? Outro sim que eu não posso tampar só com a peneira aqui, não. Às vezes, num relacionamento,
o seu Zé não quer levantar, ou durante o serviço ele descansa e não há quem faça ele levantar mais. Você entendeu a minha linguagem? Entendeu, né? Eu não tô falando pra criança, tá? E aí, o que geralmente ela diz? A mulher diz: ah, você não tá sentindo mais nada por mim? Será que tá pensando em outra? E às vezes, querido, a gente tem que entender que é coisa ligada ao campo da psicologia. Ou às vezes é cansaço ou é psicológico. Porque vamos imaginar, se o homem tem lá um cheque para cair, não tem fundo, ou ele não recebeu, o dia não foi muito produtivo, a mulher procura ele não tá com a cabeça voltada para aquilo naquele momento. Você tá entendendo? E o homem é racional, a mulher é emotiva, certo? Ou às vezes a questão dela não chegar ao orgasmo, e aí ele diz que ela tá fazendo contra o gosto, que não sente mais nada por ele, e às vezes é uma questão emocional. Você tá entendendo, meu irmão? Outro sim também, né? Quando se está sentindo dores e o cônjuge não entende isso como um ato de perigo, né? Porque nesse caso ele ou ela deve procurar um médico, tá entendendo, meu irmão? E eu vou puxar um texto aqui agora que eu vou fazer envergar o coração de meia dúzia, quer ver? Olha Hebreus 13:4. Diz assim, ó: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Interessante que eu fiz uma pergunta para muita gente com relação a essa palavra leito de Hebreus 13:4, e muita gente diz, esse leito aqui é cama. E eu vou dizer uma coisa, que esse leito não tem nada a ver com cama, querido. Esse leito na língua original, ele significa dizer coito, e a palavra coito significa intimidade sexual. Se eu substituir a palavra leito por intimidade sexual, eu estou lendo na linguagem de hoje dizendo: digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como a intimidade sexual sem mácula, pois aos devassos Deus o julgará. Isso aqui é geralmente quando não há sinceridade. Que palavra, né? Sincera, no grego é sincera é ser transparente. E também não há sabedoria, se faz pensando em outro, se faz pensando em outra, tá? E aí, meu irmão, adultério não começa no ato, começa na intenção, porque Mateus 5 e versículo 27 diz que não é para cometer adultério, mas o versículo 28 diz que só no olhar para uma mulher com intenção impura no coração já comete adultério. Quer dizer, então é por isso que a masturbação acaba sendo pecado, porque não há como chegar ao ato prazeroso da carne sem antes formular nas faculdades mentais tamanha promiscuidade. Você tá entendendo, meu queridão? Certo? Agora vamos para o versículo 4, 1 Coríntios 7:4, já que eu falei só o 3. Olha o versículo 4. A mulher, ela não tem poder sobre seu próprio corpo, né? Mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem no a mulher. O que é isso aqui? Significa dizer que ambos pertencem um do outro, meu irmão, certo? A Bíblia, ela manda o homem se entregar para a sua mulher, e esse se entregar aqui é cuidar dela, amparar ela, certo? Quer dizer, então se ele ama a sua mulher, não vai querer violentar a sua mulher, não vai querer violentá-la. Não podemos usar um princípio de que a mulher me pertence, eu vou fazer o que dá na telha. Não, o princípio que vai reger esta relação aqui, meu irmão, é um princípio de amor. Por exemplo, 1 Pedro 3:7 diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Só que não é toda a Bíblia que diz vivei, tem Bíblia que diz coabitai. E a palavra coabitar no dicionário é relação sexual. Então, viver ou coabitar sendo a mesma linha, é aqui, ó, eu leio na linguagem de hoje: igualmente vós, marido, tenhais relações sexuais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações, meu irmão. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito mais sério do que você possa imaginar, certo? Acabou nada, segura que eu ainda tenho mais. Olha o versículo 5 agora, que diz assim, ó: e não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Significa dizer que Deus só aceita jejum, Deus só aceita consagração quando há acordo no casal, certo? Pastor Josué Gonçalves, que particularmente para mim, um dos maiores terapeutas da família do Brasil, é quem dispensa o peso da grande respeitabilidade ao ministério desse homem. No púlpito do Belenzinho, em São Paulo, ele disse uma coisa que é uma grande verdade. Ele disse o seguinte: pastor e obreiro que, tendo saúde sexual, está longe da sua mulher por mais de um mês, não está digno de subir no púlpito e pregar coisíssima nenhuma, certo? Isso aqui é muito mais sério do que vocês imaginam. E eu digo mais, querido, baseado nesse ponto aqui, a relação sexual do casal só pode ser cortada quando há acordo entre os dois. Se separar para consagrar é bom, é importante, mas não por muito tempo, para que o adversário não vos tente. E eu ainda digo para vocês aqui, fechando esse primeiro ponto, que as questões sexuais, ela atende às necessidades fisiológicas, psicológicas e espirituais,
tá? E abrindo um parênteses, a ausência do sexo, ela pode trazer irritação, problemas relacionados nas questões psicológicas e emocionais, tá bom? Fica bem claro isso aqui. Bom, para mim chegar à resposta, eu preciso pegar uma linha de raciocínio e fazer os senhores entender que o amor, irmãos, ele é o alicerce da família. Na ótica humana é quase impossível, eu digo quase porque para Deus nada é impossível, tá? Se uma irmã dizer eu não amo mais meu marido, ou vice-versa, o bonitão aí dizer eu não amo mais a minha esposa, meu querido, o dia que existir alguma coisa impossível para Deus, você vem me mostrar aqui. Me apresente aqui para mim, tá? Porque o meu Deus é aquele Deus que conheço que está acima da impossibilidade humana, tá bom? Então vamos tomar cuidado porque o amor é uma plantinha, né? Você vai regando, você vai cuidando, colocando uma aguinha, podando, tirando uma folhinha seca, né? Não vai deixar morrer, meu querido, certo? Então por isso que eu digo que o amor é o alicerce da família e na ótica humana é quase impossível. Não é impossível porque para Deus nada é impossível, Lucas 1,37, mas é quase impossível unir uma família quando não há mais amor. Existem hoje grandes problemas que estão afetando muitos casamentos, queridos, que nem sempre foi grande problema. Ele foi um minúsculo problema que iniciou na intimidade do casal, porque quando não há amor, não há satisfação no sexo, certo? Quanto mais saúde emocional, melhor para as questões de saúde sexual, meu irmão, porque a gente não é robô e a gente não é máquina. Você tá entendendo? Bom, eu descobri que quem não ama não é carinhoso, certo? E descobri também, meu irmão, que além de aquele que não ama não é carinhoso, descobri, claro, que se fôssemos inverter a moeda, que quem ama dá carinho, o carinho é a mais primitiva demonstração do amor. E ele tem a ver com 4 colunas para levantar uma casa, chamada coito, que é a intimidade sexual do casal. Vamos pegar essas 4 colunas? Vamos. Qual a primeira coluna? Abraço. Segundo, beijo. Terceiro, toques. Quarto, tom de voz. Meu querido, quando eu falo de abraço, eu devo abrir um parênteses e dizer aos senhores que Deus colocou um instinto sexual no ser humano, o que chama de normalidade. O homem sentiu uma atração pela mulher e vice-versa, a mulher sentiu uma atração pelo homem. Por isso que eu sou contra jovens que estão namorando se beijar, ficar nesses abraços e namoro quente aí. Você tá entendendo? Por quê? Porque o melhor tipo de namoro ainda é o namoro verbal, comunicação, que no latim é communicatio, troca de 2 coisas, um pergunta e outro responde. Tem gente casando aí sem conhecer, verdade? Porque a boca fala que o coração tá cheio. Então, em vez de falar, fica se beijando e se abraçando, né? Por isso que aumenta pais e mães solteiros e milhões de abortos, né? Agora, depois que casa, não abraça mais. Aí é que tem que abraçar, meu querido, certo? Segundo é o beijo excita, meu irmão, tá entendendo? E aí tem a outra questão aqui que é toques. Meu querido, um ser humano hoje, em média de 70 e poucos quilos, ele tem 1,80 m de pele. E existem compartimentos no corpo do ser humano que por onde você toca, arrepia até a alma, meu irmão. Você tá entendendo? É coisas que tem que ser levado em consideração. Quarto é tom de voz, certo? E aí eu aprendo que a casa, ela não começa pelo telhado, meu irmão. Ela começa pelo alicerce. E essas 4 colunas fazem parte da construção da intimidade do casal, pelo menos aquele que se amam, certo? E contribui para a questão do leito, né? Que é a intimidade sexual ser o quê? Completa. Você tá entendendo? Outro sim é que quem ama começa a construção cedo, né? Fazendo uma surpresinha para ela, não é verdade? Levando ela para um jantar, para uma pizzaria, né? Dando um botão de rosa, né? E uma surpresinha, sempre agradando a mulher, porque a mulher é emotiva, meu querido, né? Não é verdade? Se você agride ela com agressão física, facial, verbal, não é verdade? Corporal, meu querido, manda ela calar a boca e vai trabalhar. Ela não vai esquecer o calar a boca, querido. Chega de noite, o mar não está para peixe, meu querido, certo? Não vamos tampar o sol com a peneira. Quanto mais saúde emocional, melhor será para a questão da saúde sexual, principalmente para ela. E outra coisa, você está pensando que eu não conheço? Tem uma pesquisa feita que diz que maridos que ajudam a mulher em casa vivem melhores nas questões de saúde na vida sexual, viu? Isso aqui é pesquisa. E aí eu aprendo que quanto mais tempo leva para construir a casa, melhor ficará essa casa. Isso é indiscutível, não é verdade? Lembra da história dos 3 porquinhos? Primeiro porquinho construiu a casa de quê? De madeira. Segundo, de palha. Terceiro foi de tijolo. Quem mais demorou? Foi de tijolo. Mas qual é a casa que durou de pé diante ao sopro do lobo? Foi a de tijolo, meu irmão. Não é verdade? Camarada não libera dinheiro pra mulher ir pro salão, ficar linda, bela, bonita, princesa. Como é que ela vai ficar bonitinha?
É verdade? Mulher tem que se amar, tem que se gostar. É verdade? Senão não rola, meu querido. Essa é a grande verdade. Vamos parar de ser mão de vaca. Tem gente por aí que catar meio quilo de farinha, ele mergulhar de São Sebastião e Ilhabela e sai do outro lado da Ilhabela com a farinha seca na mão. Camarada, mão de samambaia. Pelo amor do santo Deus que fez os céus e a terra. Não é verdade? Isso que tá me fazendo lembrar um camarada que foi pra lua de mel e lá no hotel. Ele chegou, um morenão de quase 2 metros de altura, ele chegou assim com o roupão, olhou pra sua esposa, deitada na cama, querida, eu tenho uma surpresa pra você, arrancou o roupão, tchá! A mulher varou pela janela correndo, desesperada, em choro, gritando. A casa não começa pelo telhado, a casa começa pelo alicerce, é vagarosamente através das colunas, abraço, beijo, toque e tom de voz. Eu vou salientar uma coisa pra vocês, quem ama não faz sexo, viu? Quem ama não faz sexo, quem ama faz amor, porque existe 3 palavras na língua grega para definirmos o amor: eros, filos e ágape. Eros, amor erotismo, que vem de questões eróticas, casar um amante, tá entendendo? Depois filos, né, que é o amor estoragem, amor amizade, né, que isso envolve os amigos. Depois amor ágape, que é o amor sacrificial. Só que o grande problema hoje é que tem muito casal que deixaram de ser amante para ser amigos. E estão hoje com o casamento em contagem regressiva para cair nos braços de um divórcio, meu irmão. O casal não pode ser apenas amigos, que está no campo filos, tem que ser amantes no campo eros, um do outro. E você diz, pastor, mas qual a diferença entre sexo e amor, já que o senhor falou que quem ama não faz sexo, faz amor? Simples, é porque o sexo se faz com prostituta. Eu nunca me envolvi com prostituta, mas eu tenho conhecimento de causas para falar o que eu vou falar aqui, meu querido, que com prostituta não envolve sentimento, não envolve carinho, não envolve beijo, não envolve toque, não envolve tom de voz, não envolve romantismo, não envolve carícia, elogio, nem abraço, nem tempo, e é barato, tá entendendo? 50 contos, você vai lá e desenrola e acabou, fim de papo. Agora com a esposa, meu querido, não envolve sentimento? Sentimento é essencial. Quanto mais carinho, beijo, toques é melhor. Quanto mais tom de voz, sabe, aquela voz bem romântica, quanto mais carícia, quanto mais elogios, abraço envolvente e quanto mais tempo é melhor. E não é barato não, é muito caro, é 70 milhões, você vive a vida inteira com ela, bate as botas, ainda tá devendo pra ela, meu irmão, tá entendendo? Agora, essa construção aqui da casa, ela vai substituir a questão de algumas promiscuidades e sodomia, acompanhado de desenfreadas carnalidades na intimidade do casal. Por exemplo, deixa eu falar a questão aqui de sexo anal, por exemplo, certo? Primeiro que se eu puxar aqui o texto de Romanos, certo? Foi falado no grupo, não é verdade? E o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 27, primeiro vamos pegar o 26, que diz, pelo que Deus abandonou as paixões infames, olha só, até as suas mulheres mudaram o uso natural. O que é uso natural? Primeiro eu tenho que saber o que é sexo. Sexo é a união de um pênis com uma vagina. Encerrou o assunto, meu irmão. Não tem mais nada aqui não. Sexo é isso. Tudo que você falar, você só vai rechear com coisas pelas rebarbas. Mas sexo se define como a união de um pênis e uma vagina. Então, a Bíblia diz que as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Aí o verso 27. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, olha só, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo penalidade devido a seu erro. Eu quero abrir um parênteses e dizer que homem não tem vagina, meu irmão. Então, nesse caso aqui, é sexo anal e a Bíblia condena, é pecado. Fim de papo, ponto final, tá entendendo? Tá respondido? Outro sim, é a questão de fantasias como erotismo exagerado. Irmão, eu não vou me entrar nessa área aqui, porque se você, por exemplo, pegar a Bíblia Sagrada, certo? Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 20, capítulo 2, versículo 24, diz, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Do primeiro casamento, de 2, Deus fez 1. Hoje de 1, Deus faz 2. Marido e mulher não vem pronto. Você aprende a ser o marido e a esposa ideal no desenrolar do tempo, meu irmão. Só que essa linguagem de uma só carne é entender que o casamento não é unidade. Unidade é 2 partes que se juntam. O casamento é unicidade. Unicidade é 2 partes que se entrelaçam na qualidade de uma única peça, meu irmão. Você tá entendendo? Como o café e o leite colocado num único copo, acabou, fim de papo. Você tá entendendo? Então, eu não vou entrar nessa questão porque é ato de particularidade para cada casal. Só não deixa o vinho virar vinagre. Tá entendendo? Crie situações em que você possa viver bem, tá? E acabou. A outro sim é a questão de sexo oral. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. De Gênesis a Apocalipse, não existe canto nenhum
na Bíblia Sagrada que condena o sexo oral, tá? Eu devo estar falando aqui, abrindo aqui para pastores, teólogos, doutores, mestres, me mostre, porque essa eu quero aprender, porque são mais de 12 anos que eu mexo com casais e eu não tô arrancando essas minhas ideias na internet, não. É coisas que eu já estudei e aprendi, você tá entendendo? Exauri no desenrolar do tempo com quase 20 anos de ministério. Então não existe. Agora, se o marido não respeita a mulher, certo? E ela não quer e ele força, você tá quebrando 1 Pedro 3:7, né? Que a Bíblia diz: tenhais relações sexuais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Então se você força a situação, pra você é pecado, meu querido. Tá entendendo? Agora, se há um acordo, acabou. Aí eu não vou me meter nas atos de particularidade de casais não, tá bom? Muito bem, respondido também. E aí, nós vamos abordar outros assuntos aqui, você tá entendendo? A questão de motel também não sou a favor, porque o local é manchado, é infectado, é sujo, não há aconselhamento para frequentar esses lugares, tá bom? E eu encerro dizendo para vocês uma coisa só, que o meu tempo aqui tá vencido, senão não consegue a gente concluir. O sexo é bênção no casamento, e ele só passa a ser pecado quando é praticado fora do casamento, quando você usa desse princípio para fazer chantagem, quando você dá bronca o dia inteiro e quer sexo à noite, quando você satisfaz só você e vira pro canto e dorme, tá entendendo? Não pode. As preliminares do sexo, meu querido, são melhores do que o orgasmo para a mulher. E tem homem que não sabe disso e que é logo o final. Quando termina uma relação, sai correndo, e a mulher não. A mulher gosta de ser o quê? Beijada, acariciada, valorizada, receber carinho após uma relação, ela se sente bem. Vamos viver a vida com dignidade e sermos felizes, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe o seu casamento, o seu leito, e vamos para a próxima pergunta. Querendo Deus. Um beijo no coração.